Eu sou Paula, sou moradora aqui da Granja Portugal, né? Tenho 39 anos, tenho 2 filhos, sou casada e minha família são toda aqui da Granja Portugal, todos ali próximo ao Rio Maranguapinho. Né? Minha mãe é doméstica, meu pai já faleceu, mas era um dos homens que tirava a areia do rio para o autossustento da família, né? Então a gente veio de uma família muito humilde, então através disso nós tentamos também ajudar aquelas famílias, né? Aquelas famílias que ainda estão numa situação muito precária, né? Então por isso que hoje a associação está aqui ajudando, acolhendo as crianças, os adolescentes e os idosos e principalmente as mulheres violentadas de alguma forma, né? Então a gente tenta amenizar esse sofrimento dessas pessoas aqui na comunidade, trazendo uma palestra, trazendo uma palavra, inserindo elas no mercado de trabalho, trazendo curso, capacitação para elas, né? E a nossa rotina é essa, né? Mas o que bate muito aqui é a segurança alimentar, né? Tem muita gente que pede comida, não quer nada, só comida. E por conta da chuva, o Rio Maranguapinho, ele tá quase cheio, então, mas mesmo assim ele prejudicou muitas famílias aqui do meu território. E as famílias perderam tudo, né? E principalmente foi seu alimento. E quando elas vierem em busca da associação atrás de comida, então a gente dá esse retorno para ela, tenta amenizar o sofrimento dela com um prato de comida que serve para almoço e janta. Faz ideia, assim, por cima mesmo, sem contado, né? Mas de quantas pessoas foram atingidas? Pronto, aqui mais ou menos uns 400 famílias foram atingidas, né, diretamente, né? Perderam tudo? Tudo, né? E a gente, realmente, eu fui em busca, vai ter até uma live dessa para tentar ajudar as famílias aqui próximo da minha comunidade, daqui da minha associação, para ajudar essas famílias, né? Tá certo. E aí, você, além, né, de fazer essa questão do Ceará Sem Fome e tudo mais, o que mais que a sua entidade ela funciona? Assim? Pronto, esporte, educação, lazer, né? Tem o grupo de convivência dos idosos, né? Principalmente o autoestima dos idosos, porque a maioria dos meus idosos são todos eles, a maioria são abandonados, então eles vão atrás de um carinho, de um apoio, então a gente tem esse autocuidado com eles. E na higiene pessoal deles mesmo, a gente tenta amenizar, ajudar eles, ensinar, né? Porque a idoso vira criança novamente, né? Se tu puder também, me mostrar cada uma dessas, porque eu tô vendo que realmente são muitos projetos, muitas ações, mas quais delas que tu destaca como as principais, assim? A principal é segurança alimentar, é o grupo de conversa com meus idosos, que eu gosto muito, e das crianças autistas, que a gente trabalha com ela, inclusão, né? A gente trabalha com esse grupo de crianças com TDAH, a gente agora está com criança com síndrome de Down, que ela nunca participou de nenhuma atividade, e hoje em dia ela está no balé, tem 19 anos, e ela está conseguindo interagir muito bem com as nossas outras crianças. E tu tem noção de quantas comunidades que você consegue atingir? A gente consegue atingir umas 4 comunidades. Pode ser. Pronto, é a Balsa, o Inferninho, Granja Lisboa, que é lá no final, que é onde a minha família mora, que eu vou lá atender, e lá na Parangaba, que a gente vai na praça ajudar. E quantos agentes estão envolvidos? Pronto, a gente está em torno de 5 pessoas. São muitos poucos voluntários. 5 pessoas para fazer tudo isso? Tudo isso. Que são quem? Pronto, a gente tem 2 na cozinha, que Simone, que é uma mulher do LGBT, que a gente também trabalha com esse movimento. A gente tem uma senhora que também ela é uma pessoa que não é analfabeta, ela está fazendo nada, mas ela conseguiu estar na cozinha nos ajudando. Nós temos o Ari, que é uma pessoa também semi-analfabeta, mas está ajudando a gente. Nós temos uma idosa que está dando apoio. E nós temos professores, 2 professores e uma professora. Professores de balé, de capoeira e karatê. Ah, certo. Deixa eu ver aqui. Dentro de todo, de como... Tu pode me falar como foi que vocês começaram a funcionar, a ideia principal, assim? Pronto, a ideia principal veio de uma criança, né? Eu era, né, presidente da Associação Micros Empreendedores da Beira-Mar. Então, meu marido trabalhava lá e eu ficava lá, castanha. Né? E a gente trabalhava lá e eu via aquela necessidade lá, mas não conseguia olhar direto para cá, porque a gente saía 2 horas de casa, só voltava meia-noite, 2 horas, né? Então, quando a minha filha
começou a correria. Correria. Minha filha ficou com a minha mãe aqui na associação, né? Que aqui era minha casa, não é mais. Estou de casa alugada e dei a associação toda para a comunidade, né? E minha filha começou a ensinar uma criança, duas, depois ela estava com 10. Uma menina de 10 anos. Quantos anos ela tinha? 10 anos. Quando ela começou a ensinar, 10 anos? Ela começou a ensinar, né, as crianças dando pro maternal, né? E ela com uma, duas, depois tinha 10 crianças, e ela disse, mãe, bota uma mesinha para me ensinar reforço. Aí eu disse, não, mas tá muito pequena. E ela começou a ensinar assim, no canto da garagem. E hoje em dia, aí eu falei com outros voluntários, uma professora, e ela abraçou a causa. E hoje em dia a gente está com a sala de reforço aqui também. A gente tem 30 crianças que realmente está na escola, mas tem muita dificuldade, principalmente crianças com TDAH. E hoje em dia a gente está com essas crianças aqui. Entendi. E aí daí cresceu para o que é hoje, né? Pelo que eu tô percebendo, você abriu as portas da sua casa, né? A sua casa agora é a casa da comunidade, a casa da comunidade. Muitos segmentos, isso. Né? Você quer me explicar também um pouquinho sobre o que é que você age em relação à defesa da mulher, que eu vi lá, né, com a sua outra voluntária. Defesa da mulher, eu acho que vi muitas mulheres, elas não veem a violentado de pancada, mas sim de palavras, né? Mulher não tem aquele motivo, dizer, mulher, vá lá, se ajeite, se arrume, mas sempre elas começam a dizer que o marido alto agride elas com palavra, né? Então a autoestima dessas mulheres é muito baixa. Tem mulheres com depressão por conta dessas palavras, né? Então, quando chega na associação, a gente tenta resgatar, né, aquele ânimo dela e a gente coloca ela no curso profissionalizante. Agora teve agora o curso Design de Sobrancelha. Então elas ganharam o kit e foram para sua casa trabalhar e hoje a autoestima dela é melhor. Por conta de quê? Que elas estão ganhando o dinheiro dela e ela pode sim dizer sim que eles não podem mais mandar dela. Que sim, os dois têm que caminhar junto. E a questão das crianças, o reforço, além do reforço, tem o judô? Tem um karatê. O karatê, né? O karatê. A gente tem o karatê 3 dias na semana, né? Que são para as crianças sair da rua e vir para a associação local seguro, mas também elas têm que trazer as notas delas, elas têm que estar frequentemente na escola e com notas boas. Quem eram as pessoas que trabalhavam no começo? Era eu, Mazé e Carol, e Ari, 4 pessoas. A gente trabalhava no começo. E vocês faziam o quê? Eu sempre fui articuladora de busca de atrás, né, de alguma melhoria. As meninas ficavam mais na parte externa aqui, né, tentando acolher a comunidade. E a gente ficava se dividindo. Mais pra fora. Mais pra fora. Sim, que a questão do trabalho dos ambulantes, você acha que realmente foi daí que começou? Foi. Não, achei o trabalho dos ambulantes, porque assim, eu trabalhava de ambulante e meu esposo, ele trabalhava numa barraca alugada. E quando eu comecei de ambulante, meus filhos eram ainda muito pequenos e o sustento que ele trazia para de casa era muito pouco e a gente queria complementar essa renda. Então eu comecei a lá, os fiscais iam lá bater na gente, maltratar, e não, eu ia lá, tomava frente, sempre eu fui dessa, de tomar a frente e brigar pelos nossos direitos. No total era 200 ambulantes, que ficavam em frente do náutico, né? E nós vendíamos de várias coisas, era roupa, era castanha, era tudo. E o povo das barracas ficava chateado, porque o nosso preço era um pouco mais em conta, né? E a gente brigava com a prefeitura, brigava com todos os órgãos. E até que um dia eu disse, não, eu tô cansada, dei para outra pessoa tomar de conta, né, da associação de lá, e vim para minha comunidade tentar ajudar a amenizar o sofrimento das pessoas, que veio onde a pandemia veio, e as pessoas começaram a realmente, uns saía de aluguel porque não tinham que pagar, outras famílias estavam morrendo, e a gente ficou naquela loucura, né? E questão de território, eles às vezes não podiam ir para um canto, um dia para o outro, e aqui em carro, o carro daqui de casa era ambulância. A gente era fazer a visita, a gente ia deixar no hospital, a associação ela serve para tudo. Mulher do céu, porque é agente social, é ambulância. É tudo. Meu Deus, eu imagino que deve ser. E só 5 pessoas vocês. Foi só 5 pessoas. Como que funciona a organização do Granama? Assim, eu tô curiosa. Pronto, deixa eu lhe falar. É assim, a Mazela fica lá embaixo atendendo as pessoas, que é aquela senhora, né? Ela fica lá embaixo atendendo as pessoas, ela pega o nome, ela pega tudo depois, ela me passa tudo e a gente tenta ver onde precisamos dar exemplo. No Ceará Sem Fome a gente não tem mais vaga, mas a gente faz extra.
Quem chega, a gente tem todo dia 20, 40 extra. Quem chegar primeiro leva essas extras. Quem não chegar, infelizmente, vai ficar para amanhã ver se consegue essas extras, né? Então a Mazé vem, ela fica dando as fichas, ela fica na parte do cronograma lá, colocando na planilha. A Carol, ela fica na parte do reforço com as crianças, fazendo o cronograma dos professores aqui, né? O Ari fica na parte da cozinha, dando um auxílio às meninas, que as panelas são muito grandes. E eu fico na correria atrás de recursos para a associação, né? De trazer melhoria para a comunidade. Quais são os seus principais parceiros? Pronto, meus principais parceiros agora é o Esporte Superação, que é o do governo do estado, que é um dos piores. A Ceará Sem Fome, né, também um grande parceiro. Nós estamos também com o IDESC, né, que é o balé que está trazendo a merenda nossas crianças para o balé, né. Nossos parceiros são esses. O IDESC também traz o lanche e o professor, né, tá dando para a associação. Muito massa mesmo. Você tá, agora eu vou começar com as perguntas mais trazendo para a questão da rede, né? Certo. Você me contou como foi o alvoroço da pandemia e foi aí que você conheceu a rede de cozinhas? Pronto, a rede de cozinha, tô num grupo que é lá do CCBJ, e uma das pessoas lá de dentro falou: por que você não entra na rede de cozinha, você se encaixa bem? E eu procurei atrás e perguntei como eu fazia para adentrar. E eles falaram que era só ligar para ver se eu conseguia. E eu fiquei na reserva, né, que fui a última, e depois eu consegui me encaixar, né? E hoje eu estou na rede de cozinha, né? Acho muito interessante a rede de cozinha, né? Ela está trazendo muito recurso bom, né, para as cozinhas, tá? Eu falo que nosso grupo estamos brigando muito, né, para trazer melhoria, mas eu acho que a cozinha ainda precisa daquele olhar mais humano, que as pessoas precisem compartilhar mais. É isso que eu sinto falta da rede de cozinha, né? Que ele possa realmente, ninguém solta a mão de ninguém, então todo mundo vai caminhando, não ter aquele grupo, que é o grupo por grupo, né? Ultimamente agora eu não pude comparecer, tá com uns 3 meses, porque tive uma dor de cabeça muito forte, fui para o hospital, deu um cisto cerebral, então eu fiquei desesperada, né? Aí tô fazendo um tratamento de 2 meses, aí a mulher disse que é só um cisto, que todo mundo pode, né? Mas deu 2 cistos na tireoide. Deu vitamina D baixa, deu muita coisa. Então, aí a moça falou, foi porque eu peguei muitos problemas para mim. Então, o que aconteceu? Eu tive crise de ansiedade muito forte. Então, realmente, eu tive que diminuir, desacelerar um pouco para mim cuidar, né? Então, mas eu passei a informação para o Adriano um pouco, né? Para ele, como eu estava, eu não podia ir para todas as reuniões, porque sábado eu acho que tem que ter o meu descanso, né? Por conta desses problemas todos. Eu não posso parar só quando eu estiver dentro do hospital, eu tenho que parar agora, desacelerar agora, né? Mas eu acredito que muita gente não entendeu, né? E critica. Mas eu ainda estou na rede de cozinha. Mas assim, fiquei muito chateada. E deixa eu te perguntar, mas você conseguiu, quando você entrou, foi dentro daquelas 19? Foi. Lá no comecinho? Foi, no comecinho. Você participou do mapa participativo? Participei mais ou menos. Não foi 100%. Você lembra? Hã? Você lembra como foi? Não, mas foi até lá, as reuniões que eu fui, foi lá no CDV, né? Teve muitas reuniões lá, que era para discutir sobre território, né? Que a moça me ligou, perguntou até onde eu conseguia atingir, e eu falei para ela, né? E eles começaram a cruzar as informações, né? E nessa cruzação de informações, a gente realmente conseguiu atingir esse território que nós comunicamos para eles, né? Foi essas 2 vezes, e na outra vez foi colocar lá no meio para a gente, né, definir realmente se a gente chegava ali e como é que a gente conseguia chegar até naquele território, né? E a gente começou a explicar como cada cozinha explicou como chega naquele território. Você pode me explicar também assim, mas a explicação era mais ou menos isso que você está me falando mesmo, né? Da questão das pessoas virem, procurarem, né? Entendi. Atualmente são 4 pessoas que trabalham na distribuição. Pode falar aqui como é o nome dessas pessoas? Mazé, Helena, Ari, Paula e Simone. Eu preciso Simone. Voltando para o mapa participativo. Você achou importante e gostou de participar daquele momento? Gostei. Quando foi que você começou a trabalhar com cozinha? Pronto, a gente começou a trabalhar na cozinha, foi antes da pandemia, né? A gente doava, era lá na Praça da Parangaba para pessoas em situação de rua.
Quando chegou a pandemia, a gente começou a distribuir aqui o sopão. Nós todos os dias era sopão e todos os dias era comida, só que só era 200. Quando passou a pandemia, a gente ficou todas as quarta-feiras. Não era todo dia? Não, a comida era todos os dias. 200? E o sopão, 200, todos os dias. A gente recebia muitas doações mesmo. A gente conseguia atingir meta muito, muito boa. E a gente conseguia muito, muito maravilhosa essa, né, doações. Quando a pandemia foi diminuindo mais, a gente começou a diminuir a quantidade, né? Mas a gente não desistiu. O que foi que a gente fez? A gente reduziu para um dia, no lugar de dar 200 todos os dias, a gente começou a dar 300. A gente, todas as quarta-feiras era 300 marmitas. Aqui a gente tem fotos, vídeo, a fila ia lá embaixo de pessoas, chegava às 8 horas da manhã para pegar um prato de comida. Elas traziam as vasilhas e nós dava a comida, né? A gente dava o anzol para elas pescar, né? Que são as vasilhas. E a gente começava a dar todas as quarta-feiras 300. Quando acabou essas 300, foi agora, o Ceará Sem Fome, que a gente adentrou, né? Mas, assim, foi muita confusão, muita confusão. Como a gente ia fazer essa triagem para só 100 receber e as outras não? A gente chamou 2 serviços sociais, né, voluntária, e elas vieram e a gente foi na casa fazendo pesquisa, fazendo PIA, um relatório, né, ver como era. E a gente começou a... O PIA é o relatório delas, que as serviços sociais falam, né, que é um relatório para ver como a gente conseguia dar para uma e não dar para outra, né, porque ia ter briga. E a gente conseguiu. Como foi que a gente fez? A gente dá para pessoas, mulheres, principalmente mulheres, que têm filho e que sobrevivem do Bolsa Família. A prioridade aqui na associação são essa, né? Paulo, mas a regra do Ceará Sem Fome, a regra do Ceará Sem Fome a gente se encaixa dentro. A gente não está saindo da regra, a gente só está tentando acabar com a discussão entre eles, né? Porque se a gente fosse dar para todo mundo, hoje assim, quem chegar primeiro, ia ficar a pessoa de fora realmente que precisa. Jesus, é muito chocante. Vocês, em relação ao Ceará Sem Fome, né? O que é que você diz desse programa? O Ceará Sem Fome, ele precisava melhorar muito. Como? Assim, a gente agradece, né, o governo do estado, né, a primeira-dama. Nós agradecemos todos os órgãos que estão envolvidos no Ceará Sem Fome. Mas a gente está doando sem marmita. E as outras pessoas, como é que fica, né? Porque todos os dias a gente tem 50 pessoas aqui no meu portão pedindo comida. Eu acho que quando as pessoas saem da sua casa com um prato na mão pedindo comida, eu acho que aquela pessoa realmente tem fome. Porque a fome, ela tem pressa. E quando ela bate com força, amigo. Eu tô lhe dizendo isso por experiência própria, né? Eu não tô dizendo isso porque eu escutei falar, não. Porque eu já senti fome, né? Minha família já passaram fome, né? Então, eu tô falando isso de coração. E quando eu vejo uma pessoa pedindo comida, eu vou lá e dou. Porque eu não consigo ver aquela pessoa sentindo fome e a gente não poder ajudar. Complicado, né? E você consegue visualizar qual é o perfil dessas pessoas que estão batendo, que não estão sendo atendidas? Pronto, são mulheres com criança nos braços, que só sobrevivem de Bolsa Família, mulheres usuárias, que eu sei que ela pode estar fazendo mau uso desse dinheiro, mas ela está com fome com a criança recém-nascida no braço, né? Idosas, né? Que realmente ela tem o salário dela, mas de alguma forma o salário dela deve estar empenhorado em empréstimo, né? Porque você sabe que os idosos gostam. Né? A gente tem idosos que fica aqui, já não está aqui no portão tentando, né, atrás de comida. Só esse perfil de pessoas realmente de vulnerabilidade social. E as pessoas também de moradores de rua? Assim. Pronto, morador de rua e caçador de latinha, né, que eles fazem, né, que é reciclagem, né, essas pessoas batem muito, muito mesmo. Eles ficam aí, às vezes, até xingam a gente, porque a gente não tem para dar para eles. Ai, meu Deus, é muito complicado. Da experiência em si do Ceará Sem Fome, ok. Da questão de você de precisar melhorar e tudo mais, né? Agora voltando de novo para as cozinhas comunitárias. Você acha que desde quando você entrou nas cozinhas, teve alguma melhoria? Assim, para a cozinha? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma conquista nos últimos meses. Você acha que as cozinhas comunitárias tiveram alguma conquista? Teve alguma conquista. Teve algumas conquistas, né? Que foi por causa do Evandro Leitão, que foi lá na Natália, né? Nesse movimento de saúde mental, e a gente conseguiu esses equipamentos para a cozinha, né? Então acho que foi sim uma guerra das cozinhas, né?
Sim, acredito. Fora o Ceará Sem Fome e o Mantimento, tem mais algum local que você consegue receber recurso e alimentação? Pronto, fora o Ceará Sem Fome a gente consegue, sim. A gente ainda recebe doação, né? De outros patrocínios, né? Pessoas físicas mesmo, que vê o nosso trabalho, vê a nossa transparência e manda alimento pra gente. É por isso que a gente consegue fazer as extras, né? A gente só tá conseguindo fazer essas extras por causa das pessoas. E como é que funciona? As pessoas mandam pizza? Não, elas mandam alimento, a gente vai buscar o alimento. A gente faz bazar de roupa usada pra gente comprar as proteínas, né? Então a gente faz a gente se vive nos 30. A gente vai fazer uma festa, o Dia das Mães agora sábado, para 300 mulheres. São mulheres que a gente também conseguiu fazer aquele levantamento. É um café da manhã. Não é mais nada do que isso, um café da manhã. Não vai ser aqui na associação, foi um espaço que a gente conseguiu e a gente vai fazer esse café da manhã diferenciado para elas. Com fruta, com verdura, com tudo que elas não comem na rotina delas. Então elas vão estar lá para comer. E aí você faz assim, só para entender melhor como é que funciona esse fluxo da pessoa que doa, né? Sim. Das pessoas ajudarem. Já tem doadores fixos? Pronto, a gente coloca na internet, né? E as pessoas estão lá seguindo a gente, ou alguém compartilha com um amigo e eles nos ligam e a gente vai buscar. E a gente consegue. Eles são privados, empresas ou não? Teve empresa, temos empresa. Agora a gente já está começando para finalização. Assim, eu queria perguntar para ti, Cláudia, o que é que você sonha? Eu sonho impactar diretamente as crianças que estão no mundo. No mundo tráfico. Eu quero muito que elas possam sair, que elas possam ter uma visão melhor, né? Que assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma mãe do meu filho chorando, né? Que o filho entrou, porque ela não tinha como dar um calção, um sapato, né? Eu tento impactar que essa associação possa ser um mundo para ele, um mundo diferente, que ele venha para cá fazer um curso profissionalizante e possa ir para o mercado de trabalho e ganhar o dinheiro deles. Isso eu penso, e isso eu vou conseguir. Muito obrigada. Você quer falar mais algo? A outra pergunta, você acha que a fome tem diminuído? Eu acho que a fome não tem diminuído. Aqui na minha comunidade não, por conta dessa chuva, né? Todos os dias, quando o céu tá nublado, as pessoas começam a colocar no grupo: Dona Paula, será que o rio vai encher? Será, né? Tem várias expectativas, várias pessoas falando várias coisas, né? Porque assim, a gente agora, nesse último tempo agora, muita gente está pedindo comida aqui na associação, né? Vem outros cantos, outras pessoas para cá ajudar de outro território, mas eles não conseguem ajudar o certo, porque assim, eu estava até ontem conversando com outra liderança, assim, tu tem que ver um local que já não tem canto, que as pessoas já não estão doando, para tu não alimentar duas pessoas ao mesmo tempo. Então tem que ser em outro canto, para você tentar atingir, porque assim, tem gente que vem do Bom Sucesso para cá atrás de alimento, né? Como é que tu vem lá do Bom Sucesso, da lá pra cá, atrás do alimento, entendeu? Então, todo dia parece que tá multiplicando aqui na associação. Eu não sei o que é isso. E eu ainda digo assim, vou lhe visitar, pra me saber se realmente é real. Ah, a senhora quer ir agora? Eu vou com a senhora, bora. Me dá o... E eu vou. Sou uma pessoa que gosta de ir mesmo, vamos lá visitar. E a gente ver como é que tá a situação. E a gente quando chega e quando a gente volta é com outro pensamento. Meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Se eu não vou conseguir impactar essa senhora diretamente, né? Às vezes a gente tenta dizer que vai ver, mas quando você chega, a realidade é uma coisa crítica. E dizer assim, que a fome realmente aqui no meu território aumentou devido à chuva. E tô na expectativa que possa diminuir, né? Com novos projetos que vai vir, novas coisas, porque aqui no meu território não tem praça, não tem posto, não tem nada. A gente ainda tem criança aqui que não tomou nem a primeira injeção porque não pode passar para o outro lado. Da Maria Júlia para cá é um território, da Oscarari para lá é um território. Então eu fico no meio de um território que não tem nada, que não tem praça, que a gente tem 2 colégios nos territórios. E o crime, né? E o crime. E o crime é Solano. Pronto, então cadê? Né? Então, realmente é uma comunidade desassistida. E os esgotos, céu aberto. Né? Então, no século XXI, onde nós vamos parar, né? Eu estou conseguindo impactar melhor do que qualquer um governador, presidente, né? Sim, é isso mesmo. Com certeza.
E você está fazendo um trabalho que era para ser do governo, mas como a gente sabe que realmente o território, quando ele é desassistido, não adianta político X ou Y, Z, né? Não, porque assim, o posto aqui joga pista, a gente não quer pista. A gente quer melhoria para comunidade, a gente quer uma praça. Nós queremos um posto de saúde aqui, uma escola. Nós queremos algo que a gente possa dizer, criança, vá para lá, brinque na segurança, vá para lá, faça um curso profissionalizante, né? E a gente, realmente aqui a gente não tem. Quando a gente fala... Semana passada a mulher me ligou dizendo que lá no ABC a gente tinha primeiro passo para o jovem. Eu tinha 15 vagas, foi 2. O restante não consegue ir. Então, assim, eu acho muito triste. Muito triste, amiga. Eu sou do território de lá e vivo exatamente a mesma coisa. Passo da Rosa também, de certa forma, eu fico muito feliz de entender essa iniciativa e tudo mais, essa construção que vai impactar no seu próprio. E eu, assim, às vezes eu tento ver, assim, como é que a gente, assim, até quando, né, nós vamos continuar nessa vida, né, até quando? Como é que a gente vai, qual o dia que vai parar? Qual o dia que eles vão ver realmente a comunidade, né? Porque o Grande Portugal, ele é uma comunidade grande, extensa, mas vamos ver lá perto do Rio Maranguapinho, vamos lá perto do Rio Maranguapinho, vamos lá na favela da Balsa, vamos ver como aquela comunidade, vamos ver lá na Luminosa, né? Vamos lá ver, vamos sentir as famílias. Eu acho que ele não chega até nós. Nós somos esquecidas. Então, assim, eu fico muito triste. Muito triste. Gritar. E às vezes a gente não consegue bater de frente, né? Porque são maiores que nós, então a gente tem que ficar, às vezes, realmente calada. Só olhando e balançando a cabeça, né? Mas, assim, o que eu posso fazer, já consegui impactar vários jovens. Tirei jovens do crime, hoje em dia está trabalhando. Né? Já consegui tirar idosos que estavam sendo maltratados, hoje em dia está num lugar seguro. Né? A associação aqui, ela impactou muita gente, tem muita história. Eu consegui dar uma palestra para, acho que uns 400 adolescentes, né? Lá no Farias Brito? Nos Farias Brito, a gente conseguiu dar esse feedback, e até justamente que eles gostaram tanto que vieram para a associação conhecer realmente de perto, ficaram com as nossas crianças, foi um dia muito bom para eles, né? Para eles conhecerem a realidade deles, para você ver a alta sociedade, né? Classe média, alta, e eles chegaram aqui e viram que realmente é totalmente diferente a realidade deles com nossas crianças, né? E eles teve um dos jovens que ele não conseguia parar de chorar, porque ele disse, como é que pode? Eu tenho tudo. E eu dizia pro meu pai que eu não tinha nada, né? Ele dizendo, desde na hora que as crianças com tão pouco, elas conseguem ser felizes. E eu disse, é isso que a gente tenta passar para as pessoas que têm tudo e se maldiz. E essas crianças que não têm nada, é feliz, com um pequeno espaço. E tá aí, ó, fazendo uma maior festa. A gente estava lá atrás, há 4 anos, que chovia e entrava água na associação. E a gente passou no CETV no dia do aniversário de Fortaleza. 2 dias depois, um senhor ligou dizendo que ia dar a coberta. E ele está pagando toda essa coberta, ele não é a associação. A associação não teve um tostão no bolso. E ele está pagando toda essa coberta. Vai fazer a cozinha lá atrás, vai ser a cozinha, aquele espaço todo lá atrás. E aqui vai ser outras coisas para os adolescentes. E ele disse, eu vou lhe dar a cozinha. E assim, são pessoas que não são do mundo político, são pessoas que viu a causa, que viu que realmente a gente consegue fazer a diferença. E ele disse, olha, não quero que a senhora divulgue meu nome, porque quem dá com a mão não precisa mostrar com a outra. Não precisa de... Fale para Deus, bote meu nome e da minha família em oração, a senhora está me ajudando muito. Pois é, e realmente eu vi que existe realmente pessoas que faz sem pedir nada em troca. E tá aí a minha coberta, assim, uma felicidade enorme, né? A gente vai ter até ar-condicionado lá embaixo. Então, assim, pra você ver, né? Que a providência, ela sempre providencia alguma coisa pra gente, né? Deus não falha. Mulher, eu tô curiosíssima pra saber essa história de tudo. Mas você sempre vai lá nessas escolas particulares pra poder dar esses cursos? Sempre eles me ligam, me pedindo pra mim lá. Pra poder voltar. E tem algum retorno de voluntariado mesmo? Pronto, o retorno, assim, sempre a gente retorna com roupa, com alimento, doação de pizza, já teve, né? Última vez a pessoa que chamou a gente foi da Unip, né? Era 30 associações, que eles iam escolher 2 para dar a palestra lá.
E uma da associação que foi escolhida pelos alunos foi a nossa. A gente sempre é convidada para a gente falar do nosso território, dizer o que impactou, dizer o que tá, né? Dizer tudo, e a gente vai. A gente leva lá o data show, passa as imagens das crianças, faz aquele trabalho bem bonito e dá lá e consegue impactar. Tem pais que já me ligou agradecendo, né? Teve um último agora, ela não se identificou, mas ela disse que a filha dela estava muito rebelde, estava tentando até usar maconha e tal, e ela estava muito preocupada, mãe solo, mas uma estrutura mega boa mesmo. Ela disse que a filha dela nunca faltou nada, mas ela começou com isso na cabeça. E a gente foi lá dessa palestra e ela viu que a realidade é diferente, né? Quando eu mostrei um jovem de 22 anos, ele passou para outro território e mataram ele, vieram deixar a cabeça dele na mãe dele, e ele tinha um filhinho de 1 ano, e o filhinho, não, de 2 anos o Yuri tinha. Aí o Yuri se acordava muito cedinho, e a mãe do Iago tinha câncer, que faleceu agora também. Quando o menino abriu a cabeça do pai, dentro da caixa. Dentro da caixa, cabeça do pai da criança. E a criança hoje em dia tem 5 aninhos, não, 6 aninhos, o Yuri tem. Ele não está mais aqui na associação porque a mãe levou, a avó faleceu. A mãe do cara que morreu. Porque o Yuri era criado pela avó. Aí a avó faleceu do câncer na garganta, tanto fumar. A avó do menino é minha tia, por isso que eu tô contando, porque é dentro da família mesmo. Então a minha tia faleceu. A mãe do menino é envolvida com facção, mandou pegar a criança. Então a criança está hoje em dia com 6 aninhos. Ele era da associação. Ele vinha pra cá e balançava as perninhas assim, eu tô com fome. Eu não comi nada. Ele era tão pequeno, mas ele falava. Ele só era pequeno, mas ele falava tudo. Parece eu chamo pra ele que ele era um homem pequeno. E toda vida que vinha algum povo pra associação, ele dizia assim: tia, não conta mais a história do meu pai, não, que eu conto. Ele dizia. E isso ele vai levar pro resto da vida dele. Porque assim, foi um fato assim, muito chocante pra ele, pro menino, né? Muito, muito, muito. Não, eu tô passada que de certa forma normalizou. Né? Normalizou. Ele dentro do consciente dele, assim, não, eu estou com. Aí agora o que aconteceu, eu até falei pra mãe dele, né, que a mãe dele tem contato com a minha mãe, e pedi pra mãe dele levar ele, continuar levando ele pro psicólogo, porque essa criança com certeza ela não vai ser tão normal como a gente imagina, né. Tinha vezes que ele tava tão triste. E a fome, mulher, né? Triste. A gente que mora nesse território, enquanto você tá falando, eu tô lembrando de várias colegas, amigas, das minhas filhas, que tiveram filho cedo e o menino passava o dia inteiro com um pacote de chibito e um bichinho assim de garrafinha. Não, eu tô mentindo? Não, na verdade, olha, eu tava. Semana passada a gente foi dar uma palestra, foi ver uma coisa sobre a fome. Ah, o povo fala assim: Paulo, como é que tu diz isso com propriedade? Gente, quem me conhece a minha realidade pode ir atrás da minha realidade. Eu era da Itação, na beira do rio. Minha mãe era alcoólatra. Meu pai morreu. Meu pai trazia o sustento para dentro de casa. Eu tenho minha história toda escrita. Meu pai morreu, meu pai tirava areia do rio, peneirava essa areia grossa para vender, para autossustentar a família. Como meu pai faleceu, minha mãe virou... E ele faleceu de quê? Do teto, né? Ele furaram o teto dele foi. Ele se colocou lá no rio e morreu na sua barra, uma bolha desse tamanho, e ele sentiu muita febre, 24 horas ele faleceu. Misericórdia. Aí minha mãe começou a entrar na cachaça, na pinga, bebendo, e esqueceu os filhos. E a gente, toda hora ela estava na sargenta, a gente ia lá com o carrinho de mão, eu e meu irmão botava lá dentro e trazia para dentro de casa. Mas a gente tinha a mãe dele, que era a minha avó, que morava dentro de casa, mas era muito idosa. Então a gente trazia para dentro de casa. Como a minha avó tinha um aposento dela e já estava feito o empréstimo, então ela ganhava muito pouco. Nossa casa era de taipa. Assim, a única casa da rua que ainda continuava de taipa era nossa. E eu me lembro que fosse hoje, minha avó dizia assim: não tem comida. Mas a minha avó comprava 1 quilo de farinha fiado, lá no São Francisco, que é um mercantil que ainda tem, botava dentro do copo e dava pra gente comer a farinha com café, pra gente não dormir com fome. Quando a minha mãe se envolveu com um homem, teve mais ainda 2 filhos,
que ela ficou, o homem ficou mais doido ainda, porque o homem não quis mais ela entrou de novo na cachaça. E ela ficava de novo na sargento, o povo machucava ela, a gente ia lá trazia ela. E assim a nossa vida toda, né? Nossa vida toda, e a fome dando, a minha avózinha morreu. Aí ficou só nós, eu, ela e meus irmãos. E ela tem 5. Aí a minha irmã, que foi eu e meu irmão mais velho, já era mais velho, a gente ia fazer diária, a gente batia na casa dos outros pra gente ver se não tava alguma coisa, pra gente ganhar um prato de comida e levar para nossos irmãos. Quando ela veio cair na realidade, ela foi trabalhar em casa de família e a gente cuidava dos nossos irmãos. Que foi onde melhorou essa situação, mas a gente já estava rapazinho e moça, né? E para meus irmãos não passar fome, a gente dava comida a eles e ficava com fome. Né? Aí, porque ela só vinha de 15 dias e quem cuidava das crianças era nós. E de cuidar de tudo. Tudo, comida, tudo, colégio. A gente auto se dividia, meu irmão. Porque realmente essa questão de gerenciar chegou na tua vida muito cedo, né? Muito cedo. Tu se lembra de quantos anos assim? Ah, uns 10 anos. Minha avó morreu, me lembro fosse hoje, quando meu irmão tinha 12 e eu tinha 10. Ela faleceu. Me lembro de tudo assim, uma lembrança bem boa na nossa vida. Então a gente, pronto, aí eu comecei a ficar adolescente e comecei a cuidar das crianças. E ela trabalhando, porque ela vem de 15 dias, não arranjava o trabalho. E ela totalmente analfabeta. E hoje em dia ela recebe no Ceará sem fome aqui. Depois você me mostra. Por quê? Porque ela tem. A bebida teve várias consequências para ela. E ela não conseguiu o auxílio doença dela. Não conseguiu. Por quê? Porque os médicos não dão, como ela é muito nova, ainda tem 56 anos, os médicos não dão laudo, diz que ela ainda tem condições de trabalhar. Então ela sobrevive do Bolsa Família com um neto de 6 anos e um filho dela, que ela tem 28 anos, que também tem algum problema, ela disse que não tem, que é o meu irmão, né, que é filho de outro homem, e ela só sobrevive desse Bolsa Família. Aí ela é acolhida pela assistência aqui da associação, pelo Ceará Sem Fome. Você vê, né? Muito, né? É louco. Eu até digo pra... Não, quando ela tá pegando comida, eu quanto amanhã eu tiver, ela é uma acolhida, igual vocês. Aí ele, porque assim, eu não tenho preferência. A minha mãe, ela tá lá embaixo, ela vai subir de acordo com todo mundo, entendeu? É porque eles acham que a minha mãe, ela poderia subir antes, pegar, não, gente, ela vai estar lá, porque assim, aqui você todos nós, ninguém não, todo mundo tem aqui tem direitos iguais, não deixa ninguém pegar aqui meu, não. Ninguém, amiga. E eu acredito também que é muito essa questão, assim, a gente as pessoas que sofrem tanto. Eu botar a gente porque é muito diferente do que você vê lá, do que da gente aqui. A gente quando somos pessoas que não temos acesso a direitos básicos, eu acredito que a gente tem uma visão muito grande. E depois que a gente aprende epa, isso aqui estava errado, que a gente estava vivenciando, a gente tem essa visão de realmente querer fazer com que todo mundo tenha o mesmo direito, né? Depois que a gente... Você consegue visualizar quando que você teve esse start de dizer assim, peraí, tudo isso que eu vivenciei é uma loucura e não faz parte dos direitos humanos. Pois é, eu vou te dizer, o dia que tem a pandemia, entendeu? Um dia que eu levei a dona Genésia, uma idosa, para o hospital, ela muito mal. Ela estava com o quê? Só pra me Não, ela estava com Covid mesmo. COVID. Levei ela para o hospital. E quando eu fui lá no Hospital Geraldo, quando eu cheguei lá, tinha aquele hospital que fizeram um extra, né? Que era do lado. E eu vi que chegou uma senhora bem brancosa no carro. E o médico pediu para ela entrar por trás. E a dona Genésia lá, e ela... Ai, minha filha, pelo amor de Deus, me ajude. E ela, assim, quando eu bati na porta, a senhora já estava dentro do consultório, quando eu abri a porta, eu disse, olha, essa mulher tá deixando que já tá ali dentro. E quando eu vi, disse, gente, não pode. Não pode, meu Deus do céu, onde a gente vai chegar? Sempre burlando a lei. Sempre a gente burlando a lei. Sempre a gente botando, é por aqui o nosso e os outros, né? Por que existe isso, né? Porque nem todos nós não temos a mesma visão. Né? Se a tua filha está doente, a minha tá, então vamos. Se tu chegou primeiro, a prioridade é sua, respeito. Se eu cheguei, me dá prioridade. Não só porque tu é amigo do meio, tu vai passar na frente. Eu não gosto disso. Eu acho que todos nós temos os direitos iguais. Paulo Macho não vai conseguir mudar o mundo nunca.
Mas se todo mundo pensar assim, a gente não vai mudar, não. Não vai mudar mesmo, não. Mas se tu pensar diferente e outra pensar diferente, eu acho que a gente tenta, pelo menos, amenizar, gente. É um desrespeito. Olha, tem mãezinha aqui com criança autista que não tem um tratamento, porque tá na fila de espera. É um desrespeito enorme. E onde essa criança vai crescer agressiva, isso, aquilo? E aí? Sem ter tato, sem ter uma assistência. Não, por isso que eu te digo assim, eu sou muito revoltada, sabe? Com essa, quando fala assim na parte de ai, mulher, tá tudo bem. Não, pra mim não tá tudo bem. Tá pra você, respeito, mas pra mim não tá tudo bem. Porque tu reclama de tudo, não só reclama de tudo. Quer dizer que pra mim tá tudo bem, pro meu vizinho tá ruim, eu vou dizer que tá tudo bem. Não. Se ela tá bem e eu tô bem, então tá todo mundo realmente bem. Eu acho isso. Você tem um senso crítico muito apurado, né? Você consegue ver essas camadas, né? Assim, e isso é muito incrível. Não, eu assim, converso muito com o meu marido, ele também tem. Ele fala assim, ele tem uma visão totalmente diferente. Às vezes eu digo que ele é mais crítico do que eu. Digo, não, Maria, a gente às vezes não pode ser assim, não. Como se ontem mesmo foi a cozinha. A gente teve ontem 5 trabalhadores e esses trabalhadores chegou já era tarde com o rapaz, né? E a gente tinha comida para 30 pessoas. E eu já tinha dito que já tinha 30. Mas chegou assim, que meu marido falou, Paula, não tem mais arroz, eu vou ter que fazer, vai ter que tirar 25. Não, os trabalhadores estão ganhando, então eles podem comprar, as pessoas não estão trabalhando. Meu marido, não, Paula, vai ser isso. Então você compra e dê para eles, mas as pessoas que estavam na fila, elas vão receber. E ela disse, ele fala, é assim, pronto. E ninguém discute. Muito obrigada. Nada.